Assente-se no seu lugar, repita comigo: a vida que eu quero. Coisa mais feia. De novo. A vida que eu quero. A origem da vida é Deus. Deus é o Criador e o sustentador de toda a vida. E a vida de Deus, ela foi soprada em nós através de Adão, quando o fôlego da vida foi soprado nos narizes, nas narinas, na verdade, de Adão, e ele ali recebeu o Espírito de Deus. Coisa difícil de entender e triste é que esse Espírito foi perdido no momento em que Adão pecou, e assim ele ficou separado de Deus, afastado de Deus, e quando ele come da árvore do conhecimento, ele passa a ser guiado pela sua mente, pela sua alma, pela sua razão, pelas suas emoções. Ele passa a ser guiado a partir das escolhas que ele faz, mas não mais baseada no espírito, no relacionamento com Deus, mas baseado nas sensações e nas emoções. O que nós somos, o que nós temos, são frutos, portanto, agora das escolhas que fazemos. Nós escolhemos, fizemos escolhas, e essas escolhas nos trouxeram até aqui. Essas escolhas vão nos levar ao futuro. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, vai depender muito daquilo que você escolhe. A vontade de Deus é que você seja abençoado. Por isso Jesus morreu, para que a bênção de Deus estivesse sobre a sua vida. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, diz assim: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam. Deus chama a vida de bênção e chama a maldição de morte. E propõe uma escolha e chama os céus como testemunha, para que nós possamos ter a vida dele. O desejo de Deus sempre foi um desejo de relacionamento. Por isso ele criou o homem, ele convivia com Adão. Quando Adão peca e é separado, Deus vai criando situações para poder viver no meio do homem. Oferta, sacrifício, profetas, palavras, sonhos, até o tabernáculo, depois o templo, e finalmente em Cristo. Deus agora não habita mais em lugares físicos, mas ele habita no coração de cada um de nós. Por quê? Porque o desejo de Deus é sempre um relacionamento. Deus busca isso. Ele está buscando um relacionamento com você. E aquilo que ele espera de nós é que em espírito, não na alma, a alma não se relaciona com Deus, mas em espírito possamos nos relacionar com ele. Isso se chama vida. Diga, relacionamento com Deus se chama vida. Então essa é a vontade de Deus, que tudo aquilo que tem no céu exista na terra, que todas as manifestações daquilo que Deus preparou no céu e com ele convive lá, que isso também aconteça aqui na terra onde nós estamos. Por isso Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: venha o teu reino. Vamos repetir essa frase? Venha o teu reino. Essa deve ser a oração que nós fazemos, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então o nosso trabalho, o nosso desejo, nossa busca por vida, é justamente que a vida de Deus, que a vontade de Deus, que está expressa, que está manifesta no céu, ela seja também uma realidade aqui na terra. E através de você, diga, em mim, a vontade de Deus pode se expressar. Mas como acontece isso? É a vida de Deus. Por isso nós cantamos, rendido estou. A rendição, no nosso conceito, é um sinal de derrota, de reconhecimento de derrota. Mas no conceito de Deus, é um sinal de reconhecimento do poder dele, que completa você, que abençoa você. É a completude de Deus através da graça, o poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso aquilo que é impossível ao homem, é possível para Deus, e Deus quer agir através de você dessa maneira. Que venha o teu reino. O reino já está entre nós, na verdade ele está em nós, e que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Isso se chama vida. E hoje eu quero apontar um pouquinho para essa questão de vida e falar de saúde, da saúde de Deus, da vida de Deus, que Deus quer implementar em nós, e assim como no céu, nós podemos desfrutar dessas bênçãos aqui na terra. Como é que Deus fez para trazer o céu à terra? A única maneira que Deus tinha para trazer a vontade dele, o próprio céu até aqui a terra, é trazer o reino dele. O reino do céu agora passava a ser o reino da terra. E ele fez isso através de Jesus.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele reinou entre nós e disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, porque o rei estava aqui. E esse reino significa vida. A vida de Deus estava na terra. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E essa vida ele é manifesta através de nós e em cada um de nós. Por isso, no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus disse assim: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Quem rouba, quem mata, quem destrói, quem desfaz sonhos, quem quer acabar com a sua família, com a sua alegria, com a sua felicidade, com a vida de Deus em você, é o diabo, é o ladrão. Mas Jesus não, ele disse: eu vim para que tenham, e a tenham em... Quem é que já experimentou a vida abundante de Deus? Na nossa mente nós vislumbramos em sonhos, mas Deus quer que esse sonho seja transformado em realidade. A realidade da vida de Deus na sua vida, isso se chama saúde e vida. No grego, existem duas palavras para nós tratarmos e entendermos o que é vida. A primeira delas é bios, de onde vem a palavra biologia, que você já estudou. Estudo da vida, biologia, a vida do animal, a vida da planta, a vida da terra. Mas a palavra, quando Deus fala da vida de Deus, da própria vida de Deus em nós, ele fala Zoe. Como é o nome? Zoe. Tem gente que bota o nome da criança, Zoe, mas Zoe, vida de Deus. Então Jesus ele veio para quê? Para que nós tivéssemos Zoe. Muitos de nós, irmãos, vivemos simplesmente a nível de bios, da vida natural. Vivemos pelos nossos sentidos. Se eu fosse chamar os animais, eu diria viviam pelos seus instintos. Mas nós vivemos pelos nossos sentidos. O que ouvimos, o que vemos, o que cheiramos, o que provamos, o que falamos. Mas Deus quer mais. Deus quer que nós vivamos pelo Espírito, porque o Espírito dele habita em nós, e a vida Zoe de Deus é a vida de Deus em você. Repete assim: essa é a vida que eu quero. Como eu posso desfrutar dessa vida? Através de Cristo. Eu vim para que tenham. Então Cristo veio para que essa vida pudesse viver em nós e nós pudéssemos desfrutar dela. Interessante que no livro de João, no capítulo 8, ele explica como essa vida pode se manifestar em cada um de nós. O contexto do capítulo 6 do livro de João é a grande multiplicação dos pães e dos peixes. Isso aconteceu num dia, depois Jesus acalmou a tempestade, fez milagres, e no dia seguinte a multidão procurava por ele. Procurava por ele porque, não muito diferente de hoje, nós procuramos governantes que dão comida para a gente. O povo quer alguém que dê a bolsa isso, bolsa aquilo. E as pessoas queriam fazer Jesus rei, não por aquilo que ele era, o Filho de Deus, a própria vida de Deus, mas porque ele multiplicou pão. E isso é raso. O que Deus queria para aquele povo era algo mais profundo. Isso criou um grande debate ali entre fariseus e as pessoas, a multidão e o próprio Jesus. Então Jesus especifica isso de uma forma mais profunda, tentando mostrar para eles o que é de fato a vida de Deus. O capítulo 6, no versículo 53 e seguinte, diz assim: e Jesus respondeu para eles: em verdade lhes digo que se você não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Como é que eu posso desfrutar da vida de Deus? Diga: comendo. Os nutricionistas dizem que nós somos aquilo que nós comemos. O tempo de vida, a qualidade da vida que nós temos, da vida bios, ela é determinada sobre os nossos hábitos, sobre as nossas escolhas, sobretudo sobre as nossas escolhas alimentares. Pois eu quero dizer que a vida de Deus também, ela está muito ligada àquilo que nós comemos espiritualmente. E esse comer de Deus, esse comer de Cristo, ele é material. Hoje é o dia da celebração da ceia, nós vamos comer do pão. O pão que simboliza o corpo, a carne de Cristo. O pastor Jefferson falou sobre a oferta pacífica, a oferta da farinha que é moída, da farinha que é esmigalhada, da fina flor da farinha que vai ser feito pão. E nós hoje comemos do pão. Ao comer do pão, da mesa de Deus, nós estamos comendo do corpo de Cristo. Comer a ceia é comer o corpo de Cristo. E quando nós fazemos isso com o entendimento da palavra, isso gera a vida de Deus em nós. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Então continue comigo. Jesus disse assim: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, ninguém vai lá no céu mastigar o braço de Jesus.
você vai comer o pão aqui, o pão da ceia, o pão consagrado. Então, se você não comer da carne, ou seja, agora do pão, não beberem do seu sangue, ou seja, do suco, se não fizer isso, você não vai poder experimentar da glória, da graça de Deus, da vida de Deus na sua vida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem o quê? Tem o quê? Vida eterna. E eu o ressuscitarei quando? No último dia. Onde é que está a vida de Deus? Onde é que está a saúde de Deus? Ela está em, diga, comer. Ela está em beber. Comer, beber. Engraçado ou curioso, a palavra para comer aqui no original é trogô. Mastigar. Fala, mastigar. Por isso mastigamos o pão, mastigamos o corpo. É a forma de Deus de nós termos vida em Cristo. Comendo do pão, comendo de Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Olha quantas vezes a palavra viver está aqui manifestada. Assim como o Pai, quem é o Pai? Quem é o Pai? O Pai, Ele vive, diga, vive. Vive e me enviou. Enviou a quem? Enviou a Jesus. Jesus diz assim, então eu vivo. Fala. Vivo por causa do? Jesus vive a vida de Deus. E ele diz assim, também ninguém, igualmente, eu vivo por causa do meu Pai, e também quem de mim se alimenta, quem faz o quê? Come com discernimento do pão, viverá através de? A vida de Deus em você está em participar, em comer com discernimento da ceia do Senhor. Jesus está falando da ceia, não está falando do pão físico, está falando do pão de Deus. Então é preciso que nós cumpramos isso para quê? Para que a vida de Deus em nós se transforme em saúde, saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa mente, desfecho positivo daquilo que nós queremos fazer e viver. Então o verbo aí é mastigar, é morder, é triturar, é comer o corpo de Cristo, que é representado na ceia pelo pão. Mateus capítulo 8, versículo 17 diz assim, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo, quem? Jesus, Ele mesmo tomou as nossas e carregou as nossas doenças. Diga saúde. Diga vida de Deus. Às vezes nós não conseguimos perceber isso, porque nós não conseguimos desfrutar dessa verdade no sentido de que achamos que isso não é mérito, nós não vamos conseguir, não vamos poder, porque somos isso, porque somos pecadores, porque estamos errados, porque cometemos pecados. E Deus separou na ceia justamente o pão e o vinho, para que isso possa ser extirpado completamente. Quando você come o pão, você está comendo o corpo de Cristo, e você passa a ter vida nele. É físico, mas é profético. E quando você bebe, repete comigo uma frase, diga assim comigo, repita comigo todas as vezes que eu duvidar da bênção da cura, seja pelo motivo que for, o sangue que é representado no vinho, diga o sangue, vem me lembrar que todos os meus pecados estão perdoados, já não há condenação, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, repete assim, quem se alimenta de Cristo viverá por Ele. O que você faz? Eu vim para que tenham, que venha o teu, e a vida de Deus vai se manifestar na sua vida. Todo mundo quer viver, irmão, ninguém quer morrer. Morte não faz parte dos planos de ninguém saudável. Dizia pela manhã, em todos os envelopes de primícias que eu orei no começo do ano até agora, e não terminei de orar por todos, são muitos, ninguém disse assim, em 2023 eu pretendo morrer. Ninguém disse isso. Nem morrer para a sua própria carne botaram também. Muito menos morrer fisicamente. E eu quero lhe dar algumas razões para você viver.
Viva, irmão. Deus quer que você viva uma vida comum, não uma vida abundante. Diga abundante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 17, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Quem são os que dormem? Aqueles que morreram em Cristo. Porque a Bíblia diz que quem morreu em Cristo não morreu, mas apenas dorme. Então Paulo está explicando por que nós precisamos nos manter vivos. Primeiro, para não sermos ignorantes com relação aos que dormem, porque se por acaso alguém morrer, e de vez em quando acontece, não morreu, apenas dormiu no Senhor. Então preste atenção nisso, para que ninguém fique triste. Os outros, os pagãos, os não crentes, eles não têm esperança, porque eles acham que morreu e acabou. Mas nós temos a fé em Cristo. Nós aguardamos a ressurreição dos mortos e sabemos pela palavra de Deus que aqueles que dormiram em Cristo não estão mortos, mas estão vivos com o próprio Cristo. Aliás, Cristo disse isso para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no... Por quê? Porque morreu. Aquele dia morreram os dois e eles estavam no paraíso. Então nós precisamos permanecer vivos. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Ou seja, os que dormiram em Cristo vão voltar com Ele nas nuvens, e nós que estamos aqui seremos arrebatados e nos encontraremos nos céus. Esse é o projeto, é isso que vai acontecer, e nós precisamos desfrutar disso. Quem está em Cristo ou já está com Ele ou vai se encontrar com Ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Por que eu preciso me manter vivo? Porque tem muita gente aí, na sua família, perto de você, na sua casa, no seu vizinho, no seu trabalho, que não tem Cristo. E as pessoas que não têm Cristo vão partir desse mundo e sem Cristo vão morrer nos seus pecados. Eu queria avançar no texto para depois eu voltar a esse assunto. Versículo 15 diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Não ignore essa verdade. Os mortos, eles estão dormindo com Cristo, aqueles que são crentes. Mas aqueles que não são crentes estão padecendo no inferno. E o que nós temos com isso? Permanecer vivos. Para quê? Para falar de Jesus para aqueles que estão aí, perto da sua casa, perto da sua família, perto de você, talvez dentro da sua própria casa. O perigo de morrer e ir para o inferno é real. Real. Mas a salvação é tão próxima, é tão perto, é tão fácil de se entender. João capítulo 3, versículo 36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que eu preciso para ter a vida eterna, pastor? Crer no Filho. Agora, aquele que rejeita o Filho, ou seja, aquele que determinadamente, na sua mente, na sua vontade, na sua escolha uma vida. Não, eu quero escolher a morte. Rejeita Cristo. A Bíblia diz: não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E o que eu posso fazer? Pregar o Evangelho. O que eu posso fazer? Abrir célula, tem uma urgência nisso. Levar pessoas para o encontro, falar da vida de Deus, ministrar cura, ensinar as pessoas a verdade, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amigos, família, seja lá quem quer que for. E para fazermos isso, nós precisamos estar vivos. Diga: eu preciso viver. E a vida de Deus através de você vai fluir em Cristo Jesus. Um outro motivo é porque existe uma condição para ser arrebatado. Quantos querem ser arrebatados aqui? Mas tem uma condição para ser arrebatado. Qual a condição para ser arrebatado? Estar vivo. Levando em conta que os que não têm Cristo estão mortos nos seus pecados. Então, se você já tem Cristo, tudo que você precisa para participar do arrebatamento é estar. Mas quando vai acontecer? Não sei. O que você precisa? Eu preciso estar, permanecer vivo. É o que a palavra diz. E aqueles, olha o último versículo, depois disso,
os que estivermos vivos. Versículo 17. Vamos ler? Depois disso, os que estivermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. Então, vire para quem está ao seu lado e diga assim: fique vivo. Como é que eu posso permanecer vivo? A geração do arrebatamento, e eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, nós vamos permanecer vivos através da promessa que Deus nos fez na ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 30. 1 Coríntios 11, 27 a 30 diz assim: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem ter a consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos, doentes e vários já. Preste atenção nesse texto, vamos interpretar isso da maneira correta. O Espírito Santo está nos ensinando aqui, através de Paulo, um segredo da vida e da saúde. Ele está falando da ceia do Senhor, a ceia do Senhor, o corpo do Senhor Jesus e o sangue do Senhor Jesus partido em nosso favor. E nós precisamos comer do corpo com dignidade. Aqui diz dignamente. Não se aproxime da mesa do Senhor indignamente. Como eu posso fazer isso? O problema é o meu pecado? Não, o problema não é o seu pecado. O problema é a maneira, é a forma como você se aproxima da mesa do Senhor. O corpo de Jesus, ele foi a maior oferta. Nunca atribua, portanto, a si mesmo, as suas atitudes, a sua obediência, aquilo que você é capaz de fazer, o mérito, a dignidade de se aproximar da mesa do Senhor. Você não pode se aproximar do pão e do vinho na sua capacidade, na sua dignidade, na sua ausência de pecado, da sua santidade, mas você se aproxima em nome de Jesus, na dignidade dele. A indignidade vem em tentar merecer, e a dignidade vem em saber que você não está ali no seu mérito, mas no mérito do Senhor Jesus. É a maneira, é a forma como você se aproxima, é a maneira como você se aproxima, é isso que vai fazer a diferença. Deus aceita, Deus recebe, e tem muita gente que não consegue entender, porque quando o pão e o vinho são distribuídos, e vão ser daqui a pouco, a pessoa tem medo de pegar, porque sabe que pecou, porque sabe que errou, mas a ceia aponta justamente para isso, que o corpo de Cristo foi partido pela minha enfermidade, e que o sangue de Cristo foi derramado, por quê? Para a justificação, para o perdão dos meus pecados. E quando você se afasta disso, você está se afastando da vida de Deus. Quando você trata isso de maneira comum, olha quantas cadeiras vazias, as pessoas estão fazendo o quê? Estão tratando a ceia de maneira comum. Vai comer um hambúrguer na esquina, mas não vem participar, não dão o devido valor ao corpo de Cristo. Isso é tratar de forma indigna. Agora, vir para a presença de Deus, reconhecendo o que Ele é a dignidade, é a saúde de Deus que está sendo ministrada na sua vida. Então a dignidade vem de tomar a ceia nos méritos de Cristo, de Jesus, o nosso Salvador. Outra coisa, é preciso, diz aqui claramente no texto, discernir o corpo. Por que Jesus foi, isso é uma pergunta, por que Jesus foi violentamente chicoteado, esbofeteado, cuspido e transpassado? A Bíblia diz que por causa das suas feridas, nós somos sarados. Um condenado à morte de cruz, ele não era, preste atenção, um condenado à morte de cruz, ele não era chicoteado. Ele era pendurado na cruz, e ali era a tortura que levaria ele à morte. Mas Jesus, Pilatos, ele tinha intenção de soltar Jesus. Então ele mandou chicotear Jesus. Primeiro nas costas, depois no peito, chicotes com pontas de ossos, com pedaços de metal. Cada vez que o chicote batia no corpo de Jesus, ele travava na carne, e quando o cara puxava o algoz lá,
puxava a carne de Jesus, ela saía junto com o chicote. Quando não tinha mais carne nenhuma, mais pele nenhuma nas costas, viraram ao contrário e fizeram a mesma coisa no peito, na barriga. Ele foi esfolado, imolado. O animal do sacrifício também era imolado, mas depois de morto. Jesus foi imolado vivo. Para quê? Para que houvesse saúde em nós. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Isso é discernir o corpo. Não é comer o pão como se fosse um pedaço de pão simplesmente. É entender que você está comendo da carne de Jesus que foi esfolada. E eu vou dizer mais para você. O Salmo 22, que é um salmo messiânico, e Davi ali fala a respeito do sacrifício, da vida e da morte do Senhor Jesus. O Salmo 22, versículo 17, diz assim, profeticamente ele diz, posso contar todos os meus ossos. Vamos repetir? Por que ele podia contar todos os seus ossos? Porque a carne dele foi tão retirada que os seus ossos ficaram expostos, visíveis. E sabe o que as pessoas faziam e continuam fazendo quando não discernem o corpo de Jesus? Quando se aproximam da mesa na sua dignidade, o versículo termina dizendo assim, mas eles me encararam com desprezo. O que é desprezo? Não valorizar. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, desprezo é não valorizar. É por isso que quando eu mastigo o pão, eu preciso valorizar o sacrifício que Jesus fez. Isso é discernir o corpo. Isso é ter a vida de Deus em nós. Isso é a vida de Deus se manifestar na nossa vida e a vida de Deus se manifestar na sua própria vida. Portanto, ouça o conselho bíblico e, portanto, examine-se. Não a sua dignidade, mas a forma como você se aproxima da mesa do Senhor. Entendendo, compreendendo que as vidas de Deus e que a saúde de Deus estão presentes nesse pão, estão presentes nesse cálice. Às vezes a gente acha que a Bíblia, que o culto é uma série, a igreja é uma série de rituais, mas não é. É simbólico, mas é um símbolo que nós precisamos aprender a viver a partir deles e desfrutar das promessas que Deus deu para nós a partir desses símbolos. Um deles é a ceia, a oferta é outra. Todas as ofertas apontam para Cristo. As que eram feitas no Antigo Testamento na esperança de que o Messias viria e o sacrifício seria feito. E as que são feitas hoje é na gratidão daquilo que Jesus já fez por nós. Então, quando eu entrego uma oferta, eu estou apontando para Cristo e eu sou grato por aquilo que Ele fez. É um simbolismo, mas é a própria vida de Deus que se manifesta através disso, na sua atitude de fé. Sabe, a palavra da ceia ela é uma palavra de semente, é uma semeadura, porque toda palavra de Deus ela é semente, e o nosso coração é boa terra, e a gente precisa discernir isso dessa maneira e dessa forma. Então, às vezes os resultados eles não são tão rápidos no que diz respeito à cura das enfermidades, mas eles vão acontecer, porque quando nós nos aproximamos indignamente, muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos já morreram. Mas nós, diga assim, nós somos a igreja do arrebatamento. Nós vamos viver a última geração, diga amém. Então é isso que a gente precisa pregar, é isso que a gente precisa entender e nunca desanimar. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, não desanime. Gálatas capítulo 6, versículos de 6 a 9, diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Se você está aprendendo da palavra, o que a Bíblia ensina é que você precisa compartilhar com quem está ensinando, com o mestre, com o pastor, as coisas boas da sua vida e não apenas os problemas da sua vida. Compartilhe as coisas boas, as vitórias, as honras, a glória, as ofertas. Por isso os sacerdotes recebiam dessa forma. O versículo 7 diz assim, não se enganem, Deus não se zomba, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. A ceia é uma semente da palavra, é uma ordenância do próprio Cristo. Comam da minha carne, bebam do meu sangue.
façam isso com dignidade, façam isso discernindo o meu corpo, façam isso entendendo o meu sangue. Então, quando nós semeamos na carne, ou seja, quando nós comemos e bebemos, eu estou falando da ceia aqui, poderia falar de outra coisa qualquer, mas eu estou falando de vida e de saúde através da ceia. Então, quando nós semeamos na carne, nós vamos colher corrupção. Quando o nosso interesse ele é só carnal, ele é só religioso, nós colhemos corrupção. Mas quando nós semeamos para o Espírito, do Espírito nós colheremos a vida eterna. Olha a vida Zoe de novo, que se manifesta em nós. E o versículo 9 que eu quero chamar a atenção. Quantas vezes você já tomou a ceia esse ano? O versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Vamos repetir essa frase? Não nos cansemos de fazer o bem. Eu fui procurar, porque essa palavra bem, às vezes ela dá a ideia de fazer ação social, de fazer o bem para outras pessoas, mas essa palavra ela tem um significado mais profundo do que isso, é kalos. No grego, a melhor tradução seria: não deixemos de fazer aquilo que é certo, não deixe de fazer aquilo que é apropriado, não deixe de fazer aquilo que é digno de honra. E aí, no tempo certo, no Kairos, colheremos, se não desfalecermos. Vamos repetir juntos o 9? E não nos cansemos, porque no tempo certo faremos a colheita, se não plante e continue plantando, semeie e continue semeando, no tempo certo. Se você não desanimar, permanecer, você vai ter a sua colheita. E aqui nós estamos falando da vida de Deus e da saúde de Deus, através da ceia do Senhor. Na igreja primitiva, e nós vamos lá em Atos capítulo 2, versículo 46, diz assim: diariamente. O que significa diariamente? Todos os dias. Perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa. Só os domingos? Não, todos os dias. Então, o prevalecer, o permanecer, o perseverar na distribuição, na vida de Deus, passa muito pela ceia do Senhor. Coma do pão e beba desse cálice. Aquela igreja, a igreja primitiva, não tinha pobres e não tinha doentes. E nós seremos também, irmãos, uma igreja que não tem pobres e não tem doentes, porque a vida de Deus vai se manifestar em nós. Mas a vida de Deus se manifesta dessa maneira, é Cristo em nós. Por isso a gente canta: rendido estou. Renda-se a Ele e deixe Cristo viver a vida de Deus na sua vida. O próprio Cristo disse: eu vivo no meu Pai vive em mim. E se vocês viverem em mim, terão vida, continuarão vivendo através da minha presença em vocês. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Essa é a vida de Deus, e isso é maravilhoso. Eu quero partir para o final, para terminar. E para terminar, eu quero ler novamente com vocês a explicação que Jesus dá à parábola do semeador. Marcos capítulo 4. E eu estou lendo essa parábola no livro de Marcos, mas essa parábola se repete em Mateus, em Marcos, em Lucas. Por isso nós podemos entender que é um texto muito importante, uma palavra muito importante. Os discípulos, depois da ministração do Senhor Jesus, eles chamam ele à parte e perguntam a respeito dessa parábola, porque eles não tinham entendido. Eu já ensinei para vocês isso. Então Marcos 4,13 diz assim: então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como entenderão, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Coração à beira do caminho. 16. E esses são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não tendo raízes em si mesmo, sendo de pouca duração, logo a semente se desfaz e morre. Ele diz aqui, Jesus, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, 18, os semeados entre os espinhos,
são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos olhar para essa parábola entendendo o seguinte, que a palavra sobre a ceia é semente e o nosso coração é o solo. Poderia ser outra coisa. Mas vamos entender que aqui a palavra que nós estamos recebendo hoje é a palavra da ceia. Nós estamos falando sobre saúde e sobre cura através da ceia do Senhor. Muitas pessoas são roubadas por Satanás porque ao receberem a palavra de cura e de saúde, a semente nem chega a brotar. Tem gente aqui que está pensando assim, isso é tolice, isso é ridículo. A ceia é só um memorial. É só um ato profético para eu lembrar que Jesus veio, morreu e eu estou dando testemunho da vida de Jesus até que Ele volte. E não passa disso. Esse tipo de pessoa nunca vai desfrutar da saúde através da ceia. Por quê? Porque não crê, não ouve. Satanás já roubou a semente antes dela poder mesmo chegar na terra e morrer. São pessoas que racionalizam e chegam à conclusão de que isso não é possível. Porque pensam na alma, na razão, e acham que não é possível, o sobrenatural não existe. Outros, que é o segundo tipo de solo, eles recebem com alegria, querem participar da ceia todos os dias. Acham que nunca vão ficar doentes, mas como não tem raiz profunda, ao sentir um sintoma de dor, no dia seguinte ou na semana seguinte, logo desiste disso. E no seu coração ele disse assim, isso não serve para nada, isso não é verdade. E a palavra acaba se perdendo. A maioria das pessoas estão aqui. Elas recebem a palavra com alegria e dizem assim, agora eu não vou ficar mais doente. Não conseguem entender, como eu já disse anteriormente, que é preciso semear e continuar semeando. Perseverar na semente. Se não desanimarmos, no seu tempo, no tempo kairós, nós colheremos. Deus tem uma colheita para você. Mas colheita não é para quem desanima, é para quem continua, para quem persiste, para quem insiste. Então não fique alegre, eu não vou ficar doente. No primeiro espirro, você acha que Deus mentiu para você. Não. A verdade da palavra continua. O terceiro caso são aqueles que estão sufocados pelos espíritos, pelos espinhos. E assim o que acontece? O sufoco, a vida, a circunstância, a vontade de ganhar dinheiro, o pensamento em outras coisas, deixam a ceia do Senhor de lado, deixam o corpo do Senhor Jesus de lado, não dão devido valor e esquecem disso. Participam indignamente e nunca conseguem desfrutar dessa colheita extraordinária. Mas o quarto grupo, e eu profetizo que você, diz aí, eu faço parte desse quarto grupo. O quarto grupo é aquele que o solo produz primeiro a 30, depois a 60 e finalmente a 100. Esses perseveraram em fazer o certo, crer e agir de acordo com a palavra. Eu como a ceia, eu como a ceia, eu como a ceia, eu como a ceia, e Deus está agindo, a palavra está agindo, Cristo está se formando em você, você está se rendendo a Ele. E talvez nesse ano você esteja 30%. Então se a doença que você por acaso tenha simbolize 100%, você está a 30%. 30 é menos da metade, não está bom ainda, mas Deus está trabalhando, a primeira colheita ela vem a 30. Mas se você perseverar, essa colheita de 30, ela vai chegar a 60. 60 você já vai estar ganhando, já está muito melhor. Os sintomas já estão cedendo, os exames já estão revelando a sua melhora. E se você perseverar nisso, crendo e agindo em fé, você vai chegar a 100% dessa colheita. E eu quero declarar sobre a sua vida que a sua hora chegou. Esse é o tempo de você colher a saúde de Deus a 100%. 100% de Deus na sua vida. É importante permanecer vivo, porque Jesus, quando voltar, só os vivos subirão com Ele. Os crentes vivos, os mortos, esses já foram antes. Você está com pressa? Pergunta para quem está do seu lado, está com pressa? Não tome a ceia. Se você quer ver Jesus
sem experimentar a morte, aproxime-se da mesa do Senhor, coma do corpo de Cristo, beba do seu sangue. É a vida de Deus se manifestando na sua vida. Último versículo para nós podermos participar da ceia. Sabe, quem trabalha com plantação, ou quem estuda sobre isso, sabe que essa é uma verdade. Marcos capítulo 4, versículo 28 diz assim: a terra por si mesmo frutifica. Vamos repetir, isso é tão maravilhoso, né? A terra por si mesmo frutifica. O que você precisa fazer para a terra frutificar? Plantar. Qual é a terra? Como é que você planta a semente? Palavra. E a palavra hoje é: aproxime-se da mesa do Senhor, coma desse pão e beba desse cálice. E a saúde de Deus. Alguns podem ser curados hoje. Mamãe diria que tem um andaço de torcicolo aqui. Um monte de gente com pescoço duro. E eu quero profetizar que os torcicolos vão sumir hoje em nome de Jesus. Mas primeiro tem que plantar. E continuar plantando. Comendo. E continuar comendo. Com discernimento. Não baseado naquilo que você... Tem gente que tem um medo doido de... eu não vou comer da ceia, eu estou em pecado. Se eu comer, eu vou morrer. É o contrário. Se não comer, você está arriscando a sua vida. Discirna o corpo. Entenda o corpo. Entenda o sacrifício. Então a terra por si mesma frutifica. Se você comer o pão, se você beber do cálice, o milagre vai acontecer na sua vida e você não vai nem perceber. Quando você der por si, sumiu a dor. Eu estava com a dor aqui. Sumiu. Está com saudade dela? Ah, tá. Pode voltar, né? Está com saudade? Não está. Então a terra por si mesma frutifica. Repete assim comigo. Olhei aqui comigo, né? Primeiro aparece a... Você planta. Primeiro nasce o broto, né? Primeiro aparece a planta. E depois a espiga. E por fim o grão. O grão. O grão na espiga. E eu quero declarar sobre a sua vida, irmão, crente no Senhor Jesus, que esse é o tempo do grão cheio na espiga. Mas se você continuar plantando, se você já vem semeando, talvez hoje seja a sua primeira semeadura com discernimento a respeito da ceia, da mesa do Senhor. Então daqui a pouco a planta vai brotar, daqui a pouco a espiga vai nascer, e logo, primeiro 30 a planta, depois 60 a espiga, e depois o grão cheio na espiga, 100% da vida de Deus na sua vida. Quantos querem? Diga eu quero. Diga eu quero. Então fica de pé comigo em nome do Senhor Jesus.